Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, Dave Bautista, The Rock e John Cena são considerados casos de sucesso na luta livre. Mas qual foi a jornada que eles tiveram que fazer? É isso que o documentário Lutadores da Netflix vai tentar mostrar e é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Essa semana, inclusive, a gente teve live, que foi ontem, então depois que assistir esse vídeo, corre lá para assistir a nossa live de comemoração dos 2.000 inscritos e dos 5 anos do canal. Estamos nas redes sociais com os Dois Faladores e também no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Essa semana teve, inclusive, uma coluna sobre a situação da barreira do Vasco. A gente vai falar hoje sobre o documentário Lutadores, lá da Netflix, que é um documentário de 7 episódios com 50 minutos em média. A gente vai ter episódio com 48, outro com 58, alguns com 50 e alguns quebrados, e vai tentar mostrar como é a realidade do OVW, a Ohio Valley Wrestling, que, segundo o documentário, é uma das poucas organizações de luta livre independentes que ainda existem. Hoje a empresa, hoje o ramo, né, é dominado pela WWE, pela AEW, que chegou mais recentemente, alguns anos atrás, e muitas dessas empresas independentes acabaram não conseguindo se manter. E a OVW é justamente um caso de exceção que está conseguindo se manter, mas o documentário vai mostrar também que essa manutenção da empresa está se dando de uma maneira muito difícil, muito complicada. E é aí que entra, então, dois empresários que vão se interessar em se tornarem sócios da OVW para tentar ajudá-la a melhorar. Como eu falei, é um documentário, então a ideia é mostrar a realidade ali de como funciona o mundo do wrestling. Essa OVW, né, desculpa, ela foi a empresa que lançou o Dave Bautista, foi a empresa que lançou o Brock Lesnar, foi a empresa que lançou o John Cena, então ela é muito respeitada, muito reconhecida no ramo por causa disso. Eles se vendem como uma empresa onde você pode assistir hoje as estrelas do futuro. Ela hoje é comandada, né, toda a produção, a criatividade é liderada pelo Al Snow, que foi um lutador famoso de wrestling lá na década de 80 também, mas principalmente 90, se não me falha a memória. E ele então tenta liderar, ele lidera, né, a OVW, principalmente a parte criativa da OVW. A gente sabe, né, que o wrestling, a luta livre, sofre muito preconceito, porque toda vez que alguém fala sobre isso, chega alguém e fala, é armado. E aí você tem um documentário sobre o wrestling, sobre a luta livre, talvez surja mais dúvidas ainda do quanto aquilo realmente é verdadeiro, do quanto aquilo realmente é real e não é roteirizado. O que eu posso falar é que eles mostram até muito mais do que a gente costuma ver, do que a gente costuma saber sobre o mundo da luta livre, coisas que a gente sabe que existe, mas como que funciona, como que é definido. Então eu acho que, se você curte luta livre, é um documentário que pode te agradar muito. E aí, eu sou uma pessoa que curte luta livre desde criança, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse mundo da luta livre tão reconhecido assim, tão famoso, mas chegou a passar quando eu era mais novo na Record, se não me falha a memória. Aí tinha eu acho que era Tenente Hugo, aí tinha o Bob Léo Jr., que era filho do Bob Léo lá de antigamente, tinha o Motoqueiro Trovão, o Pirata Moser, e aí tem a própria WWE com Steven Cold, Steven Cold, esqueci como fala agora o nome do Steven Cold. Tem um Austin aí no meio. Mas enfim, Big Show, Rey Mysterio Jr., The Rock, John Cena, Triple H, Stephanie McMahon, Chyna, Trish Stratus, Lita, toda essa galera que quem curte luta livre conhece. E aí hoje, mais recentemente, a gente tem o Roman Reigns, a gente tem a galera lá da AEW, que eu não acompanho tanto, mas a gente tem a Tay Conti, que é uma brasileira, que agora é Tay Alves, Tay Conti era antes, né? Tay Alves, que
que inclusive está grávida, é brasileira e estudou lá no Colégio Vasco da Gama, inclusive. O John Mosley, né, que fazia parte da SHIELD, como Dean Ambrose. Então tem muita coisa que a gente curte, que a gente acompanha, mas é um mundo que ainda tem muita gente que tem um pé atrás. Mas voltando ao documentário em si, a gente não quer falar tanto sobre o mundo assim, né? A ideia não é que eu fique dizendo o nome de lutadores aqui. Só o Undertaker, né? A gente não pode deixar de falar do Undertaker quando fala de luta livre. Mas é um documentário, como eu falei, muito interessante para quem gosta de luta livre, mas é um documentário também muito interessante para quem não gosta de luta livre. Porque a ideia não é mostrar os caras se socando, a ideia não é mostrar as mulheres se socando, a ideia não é mostrar as lutas em si. Claro que eles vão mostrar vários trechos de luta, mas a ideia no final é mostrar a luta que a empresa vai fazer para sobreviver e como que é a rotina, como é a vida da galera envolvida nisso. A edição é muito boa, então claro que a edição vai ser montada de uma maneira que você consiga se importar com aquelas pessoas. A edição dá um ritmo muito interessante, você consegue ter muito bem demarcado ali quais são os tópicos de cada episódio, de cada um dos 7 episódios. E a trilha sonora é muito boa também. Eu já esqueci de falar isso, mas a trilha sonora do documentário, principalmente nos primeiros episódios, assim, do primeiro ao 4º episódio, a trilha sonora é muito boa, muito bacana, ela encaixa bem dentro da proposta ali. Mas voltando à questão dos participantes em si, você vai acompanhar o Al Snow, a equipe dele, esses 2 sócios que chegam e os lutadores da OVW e a rotina deles. E como eu falei agora há pouco, eles não fazem questão de esconder muita coisa. Então a gente tem uma situação de lutador que tem que lidar com vício, a gente tem a situação de 2 lutadores que tem uma relação entre eles no mínimo complicada, para dizer assim. E aí você tem uma relação também da mãe com a filha. A mãe foi lutadora, hoje trabalha na OVW, e a filha está lutando pela OVW, e umas questões ali que obviamente foram escolhidas para que você pudesse se importar com aquelas pessoas, para que você pudesse se ligar àquelas pessoas. O que não quer dizer que você vai gostar de todos. Tem um ou outro ali muito complicadozinho, tá? Mas uma coisa que eu acho interessante também é como esse documentário mostra como a luta livre acaba ajudando algumas pessoas a saírem de problemas e saírem de confusões que eles teriam na vida deles, de como escolhas erradas que eles poderiam fazer se não tivesse aparecido a luta livre na vida deles. E durante os 7 episódios, então, nós vamos acompanhar a luta para a OVW sobreviver. E eu vou ser bem sincero, por mais que a gente torça pelo final feliz, por mais que a gente espere que o final feliz da empresa, das pessoas que estão envolvidas ali, e se você quiser, você entra na internet e dá um Google para saber o que aconteceu com a empresa ou não, é interessante que fica uma dúvida do que vai acontecer realmente. A gente tem ali funcionários que foi colocado para eles que se não der certo, ele vai perder o emprego, ou pelo menos ele vai deixar de ser um funcionário exclusivo da empresa. Você tem os novos sócios colocando, né, que se as coisas continuarem como estão, eles vão ter que tirar os programas semanais ao vivo. E por que isso é importante? Porque isso é uma marca da OVW. Eles explicam que faz parte da história da OVW ser uma das poucas, ou a única, que consegue ter programas semanais ao vivo. A única não é, porque a gente tem a WWE e a AEW com programas semanais ao vivo, mas a OVW se destaca por ser uma das que ainda consegue fazer isso. Então existe todo um drama ali, todo um envolvimento da luta pela sobrevivência. E aí, de certa maneira, tem muita analogia com o que eles mesmos tentam vender. E o Al Snow, se não fala com essas palavras, ele deixa isso implícito, que a luta é importante
A coreografia é importante, mas muito mais importante do que aquilo é a jornada, é a história que é contada ali. É porque as pessoas se importam com aqueles personagens que aparecem ali, porque que as pessoas torcem para alguns, por que as pessoas vaiam outros. E nesse documentário também o mais importante não é você assistir às lutas, mas sim você entender a jornada do que acontece até chegar às lutas, até você chegar aos ringues, o que as pessoas passam, as dificuldades que eles enfrentam. Porque a gente vê o mundo da WWE e agora da AEW, é tudo muito grandioso, é tudo muito luxuoso. Eles mesmos falam no documentário com o cara que consegue um contrato com a WWE, a vida dele muda totalmente. E aí, mal comparando, é um cara que joga num time da terceira divisão, aqui no futebol do Brasil, até mesmo na segunda, mas vamos pensar na terceira divisão, que eles fazem uma analogia dizendo que o OVW seria a terceira divisão da luta livre, e de repente vai jogar num time da primeira divisão, né? Como isso muda a vida do indivíduo e como que alguns não estão preparados para aquilo, como que alguns ficam deslumbrados com aquilo. Então eu acho que é um documentário muito bacana, como eu falei, não só para quem curte luta livre, mas também para quem quer entender um pouco a dificuldade da vida dos outros, a jornada da vida dos outros. E aí, para concluir, se por um lado o documentário tira um pouco o encanto da luta em si, ele reforça a beleza é forte, né? Mas ele reforça a importância da luta livre, e aí talvez beleza não seja forte, mas aí seja beleza não daquele mundo em si, mas das pessoas que estão ali, de como as pessoas se importam com aquilo, do esforço que as pessoas fazem, se dedicam para fazer aquilo tudo dar certo. Eu não vou falar o final, também não vou entrar em detalhes de histórias específicas aqui, eu acho que vale você assistir para acompanhar. E é isso. Provavelmente vazou um monte de barulho no vídeo hoje, porque o bairro aqui tá agitado pra caramba. Mas espero que não tenha incomodado vocês. Espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês para assistirem o documentário. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, clica no sininho para receber as notificações. Como a gente falou, toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Escreve aqui nos comentários se você gosta de luta livre, se você não gosta. Se você gosta, escreve aí embaixo o nome do lutador que você mais gosta, de antigamente ou de hoje em dia. Hoje o vídeo está meio mais curto, porque como eu falei, a gente fez a live ontem, então as coisas ainda estão arrumadas aqui, ou mais ou menos arrumadas por causa da live. Procura a gente em todas as redes sociais, procura a gente lá no Faixa Pop, tudo dos faladores. Valeu, até a próxima.